Oi, como vocês estão? Nessa aula 2, eu vou mostrar a vocês quais são os tecidos que nós iremos utilizar na confecção das nossas bonecas. Vou explicar algumas características e quais são as finalidades indicadas para cada tipo de tecido. Também vou dar ideias de como vocês podem fazer combinações de cores e estampas. E no finalzinho, uma dica de como aproveitar melhor o seu tecido. Espero que gostem e lembrem, qualquer dúvida, falem lá no nosso grupo do WhatsApp. Então, vou começar a falar sobre o tricoline. Eu gosto de trabalhar 100% algodão, por aquele motivo que eu falei para vocês na aula 1, de evitar causar qualquer tipo de reação alérgica nas crianças ou nos bebês que usem ou entrem em contato com os meus produtos. Uma das características do tricoline, eu vou mostrando outras características aqui também dos outros tecidos para vocês, é que ele não tem elasticidade. Se a gente puxar assim, ó, ele não estica nem em uma direção, nem em outra. Se a gente puxar na diagonal, ele estica um pouco, mas isso aqui não quer dizer que o tecido tem elasticidade. Isso aqui tem relação com a trama do tecido, com o fato de a gente puxar a trama do tecido na diagonal. Então, a gente pode pensar aqui que o tecido ele é feito por uma trama de linhas verticais e horizontais. Então, essas linhas se cruzam e se encontram. Então, se eu puxo o tecido na vertical ou na horizontal e ele não estica, é porque esse tecido não tem elasticidade, certo? Outra característica do tricoline é que ele tem uma grande variedade de cores e estampas. Eu vou mostrar para vocês alguns tipos de estampas aqui que eu tenho no meu ateliê. E por isso, eu gosto muito de usar eles para fazer as roupas dos personagens. Normalmente eu não uso tricoline para fazer o corpo da boneca, mas também é possível. Gosto mais de usar eles para fazer roupas. Então aqui, por exemplo, eu tenho exemplos de tecidos estampados. Aqui são várias estampas, né? Aqui a gente vê uma estampa geométrica. Essa aqui é como se fosse uma estampa geométrica, mas na verdade ele é um padrão. Ele todo segue um padrão de desenho, tá vendo? Todas essas características são importantes quando vocês vão escolher o tecido para fazer a peça de vocês. Porque, por exemplo, esse tecido tem um padrão grande, né? Tem o quê? 5 dedos. Então, se eu fizer uma peça que ela tenha 3 centímetros, que ela tenha 4 centímetros, o fato desse tecido ter esse padrão vai se perder, né? A beleza dele vai se perder. Então, por exemplo, tecidos assim eu usarei para fazer peças maiores. Talvez peça de casa, talvez uma capa de almofada, talvez alguma peça assim maior, que aí dá pra ver bem direitinho a estampa do tecido. Já esse aqui é diferente, ó. O padrão dele é menor, então você consegue utilizar para fazer vestidos de bonecos, para fazer peças menores, fica bacana também. Aqui eu tenho outras estampas florais mais suaves, em contraste com as que eu mostrei anteriormente, que são bem vivas, né? Essas aqui eu usei muito para fazer roupas de boneca, muito mesmo. São estampas muito bonitinhas, assim, muito delicadas e transmitem uma sensação de delicadeza mesmo. É bem do universo dos bebês, essas estampas aqui. Aqui eu tenho um outro tipo de estampa que é bem comum da gente encontrar, a gente chama de poá, que são essas estampas com bolinhas. Então, normalmente o poá ele tem um fundo liso, de uma cor só, né? Aqui é rosa, um pink, laranja, aqui um begezinho, um vermelho. E as bolinhas, logo quando surgiu, assim, há um tempo atrás, que surgiu os tricolines com poá, tinha muito com bolinha branca. E aí depois começaram a variar. Por exemplo, esse aqui ele tem um fundo bege e as bolinhas marrom. Já esse aqui tem um fundo vermelho com as bolinhas pretas. E isso dá pra você aproveitar de diversas maneiras. Por exemplo, esse tecido aqui, se você fosse fazer alguma coisa que remetesse aos morangos, ficaria perfeito, né? E esse aqui eu vou mostrar pra vocês uma peça que eu fiz com ele, que ficou bem bacana e combinou bastante também. Então, existem muitas possibilidades. Aqui são só algumas delas. Esses tecidos aqui, eles aqui na cidade são chamados de anarruga. Não sei como chama na cidade de vocês. Eles não são 100% algodão, mas eu já usei também eles para fazer algumas peças, principalmente de bichinhos, de ursinho, de leãozinho, de peças assim. Para bonecas, normalmente eu não uso porque é muito comum que eles tenham essas cores mais desbotadas, né? Tipo, bem clarinha assim, não é muito forte a cor. E as cores são muito chapadas também, né? Vermelho, não tem muitas estampas e também fica um pouco difícil de combinar, mas é possível também. Se você quiser fazer um detalhe ou outro com ele,
Lembrando, esse aqui não é 100% algodão, então se você na sua peça colocar um pedaço desse tecido aqui, que tem alguma parte sintética, você já não vai poder dizer que a sua peça é toda feita em material antialérgico, entende? Não digo que é proibido usar, não, vocês podem usar, devem explorar as possibilidades, mas lembrem que isso vai alterar a característica do seu produto. Então, tenham consciência e usem da melhor maneira possível, e quando tiverem um material que seja 100% algodão, aí vocês podem dizer que sua peça toda é antialérgica e tal. Não tenham cuidado assim com a informação que vocês vão passar para o seu cliente. Aí eu quero falar sobre uma coisa muito importante, para vocês terem cuidado com peças que tenham estampas em tiras, ou peças que tenham estampas na vertical, como essa aqui. Esse tecido a gente compra no metro, né? Na altura. No caso, o que eu comprei desse tecido aqui foi essa altura daqui. Eu comprei aqui o que? 25 centímetros. Mas a estampa desse tecido, ela é na vertical, né? Então, se eu vou fazer uma peça em que eu vou usar essa largura aqui, eu preciso pensar que essa estampa na minha peça, ela tem que ficar assim, né? Ela tem que ficar assim na minha peça e não assim. Então, se eu precisar fazer uma peça que tem 50 centímetros de largura, e aí ela tem, por exemplo, se fosse o caso, certo? Aqui é só um exemplo de um vestido. Eu preciso de 50 centímetros de largura para fazer um vestido. E aí eu vou comprar uma estampa que ela é dessa forma, eu vou ter que comprar 50 centímetros de altura, porque eu vou usar o tecido assim. E aí eu tendo comprado a altura aqui, eu vou cortar aqui. Vocês entenderam? Deu para entender? Alguma dúvida? Só perguntar. Outro exemplo é esse aqui, ó. Da princesa, é exatamente isso. Ele é um tecido que a gente compra assim, dessa forma, mas quando a gente vai usar ele ao contrário. E não tem problemas ao contrário, porque lembram que eu disse que não tem elasticidade? Então, se o tecido não tem elasticidade, nem na vertical, nem na horizontal, não tem problema você virar, né? Você fazer um ângulo aí uma virada aí de 90 graus, não tem problema. Porque isso não vai interferir na qualidade da sua peça, certo? Já que a trama é igual, tanto na vertical quanto na horizontal. E aí uma outra coisa para vocês prestarem atenção. Eu tenho esse tecido aqui, eu acho ele muito bonito. Mas qual é o problema dele? A trama dele é torta. O desenho dele, a estampa é torta. Ela não é de acordo com a trama, quer dizer. Então assim, quando eu venho e corto meu tecido reto, a estampa não acompanha. Vocês conseguem observar que aqui, ó, tem quase 1 centímetro aqui da estampa branca, né, com fundo branco. Aí vem a tirinha rosa e ela vai só cortando aqui, ó. Porque ao invés da estampa estar bem retinha com a trama, ela tá torta. Então vocês têm que observar isso também. Foi muito difícil para mim usar esse tecido. Ele é bem antigo e ele tá até hoje guardado. Por exemplo, como eu usaria ele? Eu aproveitaria essas tiras. Cortaria assim de acordo com o desenho e na hora de costurar eu ajustaria, dependendo da peça, dá certo. Se for muito torta, aí não dá certo, porque a sua peça você vai ter que torcer muito o tecido para costurar e aí não vai ficar legal não. É muito fácil achar o direito e o avesso do tricoline. A gente vê aqui que no direito a estampa é bem viva, né? Com as cores do jeito que elas devem ser mesmo. E no avesso é uma cor bem desbotada. Então, em todos os tricolines estampados, é muito tranquilo de achar o direito e o avesso, certo? Vocês não vão ter dificuldade com isso. Porém, nos tecidos lisos é um pouco complicado. As tramas são muito parecidas, tanto do lado direito quanto do avesso. E no produto final, na verdade, isso nem faz tanta diferença. Eu vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, esse tecido marrom. Se você pegar essa orelha do tecido, que é aquela bordinha, o cantinho do tecido, você consegue identificar que aqui tem uns furinhos. Então, nesse caso aqui, esse é o lado direito. E esse lado aqui, que é onde saem os furinhos, deixa eu focar, é o lado do avesso. Se eu conseguir... Não sei se vocês conseguem ver que nesse caso aqui é onde o furinho saiu. E aí, quando você passa o dedo, você sente assim que ele tá alto, né? Que foi onde foi furado o tecido. Esse é o avesso, mas se vocês observarem, ó, não tem diferença praticamente. Não tem diferença.
tricoline liso, certo? E aí, nesse caso aqui, vocês podem usar tanto esse tecido marrom, nesse caso, né? O tecido marrom quanto esse begezinho, quanto outras tonalidades. Eu não encontrei. É muito complicado encontrar. Por isso que eu gosto até de não colocar sempre desses tecidos para fazer o corpo, porque por outras características também que eu vou falar, mas também porque é difícil de encontrar os tons de pele. A gente tem um substituto que foi muito usado, hoje em dia não se usa tanto, que é o algodão cru. O algodão cru é um tecido feito com a fibra de algodão, obviamente, né? E que ele não passa por tanto processamento. Então, ele não tem tintura, ele não passa por alguns processos químicos que os outros tecidos passam. Então, ele tem uma textura, uma trama mais aberta. Vocês conseguem ver? Uma trama mais aberta. E a cor dele é uma cor de algodão mesmo, assim, natural, sem tintura, nada. Esse aqui é algodão cru lavado, então se eu fizer assim, ó, ele tem uma certa maleabilidade. O algodão cru mesmo, ele é bem grosso, porque ele tem muito da fibra natural mesmo, ele não passa por nenhum processo, então ele é mais difícil de trabalhar. Se vocês forem comprar esse tecido para fazer a boneca, algodão cru lavado, certo? Não comprem algodãozinho, tem um tecido que o pessoal chama de algodãozinho aqui, porque ele é muito fino e fica feio. O fato da trama dele também ser aberta, no caso do algodão cru, esse outro que é o algodãozinho ainda mais, deixa uma característica que eu não gosto, que é, às vezes, o enchimento sai por esses buraquinhos assim, um fiozinho ou outro do enchimento fica saindo, e aí eu não gosto, não fica tão bonito. Então, quando vocês forem comprar, observem na loja a trama do tecido, principalmente se for fazer o corpo da boneca. Olha, essa trama aqui é bem fechadinha. Eu acredito que eu não teria problemas em fazer o corpo da boneca com esse tecido. Em relação aos preços, depois da pandemia, os preços de todos os tecidos subiram muito e ficou muito complicado realmente repor o estoque. Mas assim, normalmente, os tecidos estampados, como esses primeiros aqui, principalmente se tiver uma estampa diferente, assim, eles são mais caros. Eu não gosto muito de falar o preço porque muda muito de tempos em tempos e de uma cidade para outra. Mas eu comprei alguns tecidos de tricoline estampados esse ano, até de R$35. R$30, R$29. Há poucos anos atrás a gente conseguia comprar por 18, 20, então foi um aumento muito grande. Esses aqui de pó normalmente são mais baratos, alguns reais mais baratos, não quer dizer que sejam baratos. E esses aqui que são na ruga ainda mais. Os lisos normalmente estão ali entre 18, 20 atualmente, né? São os mais baratos de todos, são os lisos. Mas isso vai depender, como eu disse, da loja, vai depender da cidade, vai depender da quantidade de estoque. Sobre as malhas. As malhas eu utilizo para fazer os corpos das bonecas. Essa variedade de estampas não é muito simples de encontrar, mas assim, vale muito a pena, porque eu acho que fica um trabalho muito mais bonito. As malhas podem ser tanto 100% algodão, quanto misturadas. Por exemplo, aqui, as que eu tenho 100% algodão são essas 4. Essa aqui é uma malha misturada, ela é algodão e sintética. E a gente percebe a diferença no toque. A malha de algodão, ela é muito mais suave, ela é muito mais molinha. Já a malha que tem alguma parte de material sintético, ela tem um toque mais áspero, assim. Ela não é tão suave, tão delicada quanto a malha que é só de algodão. Eu comprei esse aqui na cidade de Currais Novas, porque eu precisava de uma malha cor de pele e eu não encontrei de jeito nenhum de algodão. Então, acabei comprando dessa aqui, para fazer um projeto da prefeitura. Mas deu certo também. Não é a mesma coisa, mas também deu certo. A característica das malhas, elas têm elasticidade, bastante até. Essa é uma característica que faz com que a boneca fique fofinha, fique bem maleável, assim, bem gostosinha de pegar, porque como ela tem elasticidade, à medida que a gente enche, a criança consegue pegar e amassar a boneca e ela volta para o lugar. Então a gente não precisa encher tanto para ficar durinha como a gente faz quando está trabalhando com tricoline, com algum tecido ou com algum tecido que não tem elasticidade. A desvantagem da malha é que tem poucas cores no mercado para trabalhar com elas. Por exemplo, aqui eu encontrei esse marrom, assim, um café, né? Esse aqui é um marrom claro. Esse aqui é um tom de ocre. Aí aqui já é um marrom quase, um begezinho. E aqui é um tom de marfim. Essas cores aqui, essas 4, eu encontrei quando eu fui a Natal. Eu posso até passar para vocês
lá no grupo o contato da empresa que eu comprei, onde eu comprei essas malhas. Foi muito bom para mim encontrar, porque uma coisa assim que eu prezo muito no meu ateliê é essa variedade de tons de pele, né? Então, para mim, abriu muitas possibilidades conseguir encontrar malhas nesses tons de pele. Uma característica das malhas é a trama delas. Eu vou pegar essa aqui, que essa aqui é mais fácil de ver. É muito fácil encontrar o direito da malha. Quando você abre assim, você consegue ver que tem umas linhas na vertical assim. E entre elas é como se tivesse umas trancinhas. Já o avesso não tem essa trama. Ele é como se fosse umas ondinhas. Não tem essas linhas. Então é bem tranquilo de encontrar o direito e o avesso da malha. Ó, não tem aquelas linhas, ó, tá vendo? São umas ondinhas. Então, como é que a gente faz? Sempre dobra do avesso, né? Coloca o direito pra dentro. E sempre vai riscar no avesso do tecido. Pra depois virar e aí a boneca ficar no direito. Substituto pra malha, só outra malha. Não tem outra coisa que substitua, não. E aí as substituições vocês podem ver em relação à composição dessa malha. Se ela vai ser 100% algodão, se ela vai ter poliéster. De acordo com as necessidades de vocês, com o que vocês querem para a peça de vocês, vocês vão escolher a que se adaptar melhor ao seu modelo. Sim, gente, importante em relação ao preço. As malhas, eu não considero as malhas caras, não. Eu comprei essas aqui, essas que eu comprei em Natal da última vez. Ultimamente a gente tem comprado tudo com preço mais alto, que eu já vi assim. Então a malha normalmente em grandes quantidades a gente compra no quilo. E 1 quilo, dependendo da malha, dá 2,5 metros ou 3 metros. Então eu paguei, por exemplo, nessa aqui, né? Nessas três aqui, eu paguei R$49, quase 50, mas por quilo. E cada quilo veio 2,5 metros de malha. Então ficou um valor ali razoável, né? Uma média de R$15 ou menos. Não fiz a conta não, mas mais ou menos isso. Por metro de malha. Não acho caro não. E agora eu vou falar sobre os feltros. Os feltros, no nosso caso, nós vamos utilizar para fazer as penas que vão compor as roupas e os acessórios da nossa personagem indígena. Nós vamos usar essas 4 cores aqui, verde, amarelo, branco e vermelho. Mas o que vocês precisam saber do feltro são algumas fragilidades que ele tem. Normalmente, a depender do feltro, eles podem deformar muito fácil. Então, é muito complicado você fazer uma peça que você quer que seja durável com feltro, porque ele não tem uma durabilidade grande, não. Então, quando vocês forem comprar o feltro, observem, quanto mais grossinho o feltro e quanto mais firme for a trama dele, melhor. Eu disse trama, mas na verdade o feltro ele não tem trama, ele não é como tecido, que é como uma costura de linhas. O feltro ele é compactado, ele é tecido compactado. Alguns tipos de tecido, né, que eu não vou saber informar agora, mas ele passa por um processo na indústria em que ele é compactado, então ele é como se ele fosse colado, né, os pedacinhos bem pequenininhos de tecido colado. Então se você puxar, você estraga, tá vendo? Se eu esticar o feltro, ele não volta. Ele não volta. Aqui já era, aqui eu já não consigo usar mais esse pedaço. E aí, dependendo do feltro, eu consigo fazer isso com maior facilidade ou não. Por exemplo, esse feltro aqui é um feltro mais grosso. Então, para ele deformar é um pouco mais difícil, mas ele também deforma. E aí, vocês precisam observar isso quando vocês forem comprar. Alguns feltros vão deformar com muita facilidade, outros vão ser com menos facilidade. Então, compre sempre do melhor que você encontrar. Mais grossinho, mais firme que vocês conseguirem encontrar. O que tiver uma aparência mais lisa. Tem alguns que já vêm com umas bolinhas assim. Não comprem porque a tendência é só que ele estrague o mais rápido possível. E aí, em relação às variedades de cores, cores lisas tem bastante. É mais fácil de encontrar. Aqui em Currais Novos a gente encontra bastante cores diferentes. E também existem os feltros estampados. Os feltros estampados também têm uma variedade de estampas, mas é mais difícil de encontrar. E assim, no nosso caso, para as bonecas, eles nem são tão necessários. Para essa boneca específica, a gente vai utilizar o feltro liso, mas eu também vou mostrar para vocês outra possibilidade com tecido.
Eu escolhi o feltro para fazer as roupas da boneca, por exemplo, porque ele não precisa de acabamento. Se eu pegar o feltro aqui, esse feltro, por exemplo, eu vou fazer uma peninha aqui com ele. Vou cortar aqui para fazer uma pena só de improviso mesmo, só para mostrar. Ó, tem uma peninha, a peninha já tá pronta. E aí, se eu quiser colocar outro feltro em cima, se eu quiser costurar, se eu quiser fazer um detalhe, eu faço. Mas eu não preciso fazer acabamento nas bordas. Diferente do tecido. Se eu pegar um tecido, mesmo que seja tricoline, seja qual for o tecido, e eu cortar, eu vou precisar necessariamente colocar outra camada de tecido, costurar em volta e virar, para que o acabamento fique bem feito. Senão, vai desfiar e vai estragar. O feltro não tem esse problema de desfiar, mas tem as outras questões, como eu falei para vocês e expliquei agora. Substituto para o feltro, eu desconheço. Se vocês têm alguma ideia aí do que a gente poderia usar para substituir o feltro, além do tecido, mas eu quero dizer assim, um substituto que tem essas mesmas características, que não precisa fazer acabamento, coisas assim, vocês podem colocar lá no grupo como uma ideia, e para a gente poder aí difundir o conhecimento. Mas usem ele só em momentos bem específicos. Lembre daquela questão da segurança, da durabilidade e pondere se é necessário realmente usar o feltro ou não, e se você pode eventualmente substituir ele por outra coisa. De uma forma ou de outra, lembre sempre de costurar, não cole o feltro, sempre costure ele muito bem. Se for a mão ou se for a máquina, deixe bem preso para não ter perigo de rasgar, de descolar, porque ele é muito fácil de descolar quando ele é colado com cola quente.